O segurança agarrou o braço de João com uma força que parecia desnecessária, barrando completamente a porta da unidade de cuidados intensivos. Apenas familiares diretos podem entrar, disse ele com voz fria, sem olhar nos olhos do homem que tremia à sua frente. Mas naquele momento João soube que sua luta acabara de começar. Era o dia 12 de novembro, um outono frio que envolvia Lisboa em névoa densa. João Mendes, professor de História no Liceu do Bairro Alto, tinha viajado às pressas desde o apartamento que partilhava com Miguel há 6 anos assim que recebeu o telefonema sobre o acidente na autoestrada A1. Miguel Silva, o arquiteto talentoso de 35 anos, estava em coma após o carro ter colidido com um caminhão pesado perto de Santarém. O coração de João batia descompassado enquanto ele revivia os momentos. Eles se conheceram num café movimentado no Chiado. Miguel, com seu sorriso fácil e olhos castanhos profundos, pediram o café errado e riram juntos. Daquela conversa casual nasceu uma conexão profunda. Viviam juntos num apartamento pequeno mas acolhedor em Alfama com vistas para o Tejo. Compartilhavam sonhos, viagens pelo Alentejo, noites de cinema e planos silenciosos para o futuro. Mas sempre havia a sombra da família de Miguel, de uma vila perto de Braga, católicos conservadores que sabiam da relação mas preferiam fingir que era apenas amizade próxima. A mãe de Miguel, Dona Teresa, nunca chamava João de companheiro. Agora na sala de espera João via a família chegar, a mãe, o irmão Pedro, a tia. Eles olharam para ele como um intruso. Quando João tentou entrar, a enfermeira confirmou a ordem da família. Eles são a família legal, disse. João argumentou que viviam juntos há anos, que era uma união de facto reconhecida pela lei portuguesa desde 2001, mas o hospital seguiu a lista fornecida pelos pais de Miguel. A noite foi longa. João, sentado no corredor, lembrando a última conversa com Miguel antes da viagem, uma discussão boba sobre se deviam formalizar mais a união. Por que complicar, dissera Miguel com medo da reação da família. Agora João se culpava amargamente. Se tivessem registrado, talvez a situação fosse diferente. Ele saiu do hospital, sob a chuva, caminhou pelas ruas molhadas de Lisboa até casa. O apartamento vazio ecoava com memórias, fotos deles dois em Sintra, risos na cozinha. Telefonou para a melhor amiga Ana, que o ouviu em silêncio e aconselhou calma, mas João já sentia a raiva crescer. Não aceitaria aquilo. No dia seguinte voltou ao hospital, mas a recusa repetiu-se. A família de Miguel bloqueava tudo, alegando que o estilo de vida dele tinha contribuído para o stress que levou ao acidente. João sentiu o peito apertar com a injustiça. Ele amava Miguel mais que tudo e agora era tratado como estranho. Sentado num banco do corredor, pensou nos anos de silêncio para proteger as famílias, nas pressões sociais, mesmo em Portugal progressista, onde o casamento gay era legal desde 2010, mas o preconceito ainda existia em famílias tradicionais e em burocracias hospitalares. Decidiu ao amanhecer que não ficaria quieto. Procuraria um advogado, lutaria pelos direitos deles como casal. O preço seria alto, ele sabia, mas o amor exigia isso. Caminhou até o Tribunal de Família em Lisboa com o coração pesado mas determinado. A recepção da advogada Sofia, uma mulher de meia idade experiente em direitos LGBT, ouviu o caso e prometeu ajudar. João saiu dali com um plano, mas a dúvida interna crescia: será que valia expor tudo e arriscar perder o respeito das suas próprias famílias? No entanto, a imagem de Miguel inconsciente não o deixava dormir. Ele voltou ao hospital mais uma vez e foi novamente barrado. A mãe de Miguel gritou em voz baixa que ele não pertencia ali. João sentiu lágrimas quentes nos olhos, mas não chorou na frente deles. Em casa, sozinho, preparou documentos, contas conjuntas, fotos, testemunhos de amigos. A luta começava ali e ele não recuaria. João acordou cedo no dia seguinte. O apartamento ainda cheirava ao café que Miguel preparava todas as manhãs. A advogada Sofia ligou confirmando que o caso tinha potencial, pois a lei reconhecia uniões de facto, mas o hospital seguia regras internas rígidas que priorizavam familiares biológicos em situações de emergência. Precisamos de provas concretas, disse ela. João passou o dia reunindo papéis, contas de luz em nome dos 2 contratos de arrendamento conjunto, declarações de amigos. Mas o peso da culpa não saía do peito. A discussão antes do acidente ainda ecoava. Miguel queria viajar para Braga para tentar conversar com os pais. João discordara com medo de mais rejeição. Agora Miguel lutava pela vida e João se perguntava se o amor deles valia o conflito que viria. A família de João em Lisboa era mais aberta, mas o pai, um aposentado tradicional, avisou por telefone que não se metesse em escândalos. Não queremos problemas com a escola onde ensinas, filho. João sentiu a pressão familiar apertar como um laço. À tarde encontrou Ana no café do Rocio. Ela o abraçou forte e disse que ele estava certo em lutar, mas avisou sobre o preço.
A sociedade portuguesa ainda tem preconceitos escondidos mesmo com leis avançadas. João assentiu, mas a determinação crescia. No hospital a situação piorou. Miguel teve uma complicação respiratória e a família proibiu qualquer informação a João. Ele ficou horas na rua em frente ao hospital olhando as janelas iluminadas, imaginando Miguel sozinho. O irmão de Miguel, Pedro, ligou para ele à noite com voz tensa. Deixa a minha família em paz, João, tu não és nada para nós. Aquela frase doeu como faca. João sentou no sofá e chorou pela primeira vez desde o acidente. Mas ao levantar decidiu que o silêncio acabara. Marcou reunião com Sofia para preparar a petição ao tribunal. A advogada explicou que podiam pedir medida cautelar para visita imediata e depois a ação principal para obrigar o hospital a mudar as regras internas, reconhecendo parceiros em uniões estáveis. João assinou os papéis com mãos trêmulas, sabendo que isso significava exposição pública. No dia seguinte a notícia vazou, não se sabe como, talvez um enfermeiro ou a família. Um jornal local publicou uma nota curta sobre o caso sem nomes, mas o diretor da escola de João ligou preocupado. Alunos comentam: João, cuida da tua imagem. A pressão social crescia. João caminhou pelas ruas de Alfama, o vento frio do Tejo batendo no rosto, pensando no preço da verdade. Encontrou a irmã de Miguel por acaso no supermercado. Ela evitou o olhar e murmurou que o pai estava destroçado. João quis explicar, mas ela virou as costas. Em casa preparou o depoimento detalhando os 6 anos de vida compartilhada. A dúvida moral batia forte: era certo arrastar a família de Miguel para o tribunal ou devia respeitar o desejo deles, mesmo que isso significasse perder o amor da vida? Mas a imagem de Miguel na cama de hospital sem ninguém ao lado que o amasse de verdade o convenceu. A luta continuava e o preço seria pago. Sofia preparou a audiência preliminar para a semana seguinte. João dormiu pouco naquela noite, sonhando com Miguel, acordando e perguntando: por que demoraste tanto? A audiência preliminar no Tribunal de Lisboa foi tensa. João chegou cedo com Sofia, o coração acelerado. A família de Miguel estava toda presente, olhos frios e acusadores. O juiz ouviu os argumentos iniciais. O hospital alegou regras internas de segurança e privacidade. A família afirmou que João era apenas um amigo. Sofia apresentou provas, contas conjuntas, testemunhos de vizinhos e amigos que confirmavam a união estável. João testemunhou com voz firme, descrevendo o dia-a-dia deles, as viagens, os planos, o amor silencioso mas profundo. Mas a dúvida interna o consumia. Durante o depoimento pensava se não estava traindo a privacidade de Miguel ao expor tudo publicamente. O irmão de Miguel, Pedro, mentiu no tribunal dizendo que a relação era casual e recente, criando uma traição dolorosa. João sentiu o chão faltar, mas manteve a compostura. A mídia local começou a cobrir o caso como drama LGBT em Portugal, progressista mas com bolsões de preconceito. No liceu, colegas cochichavam, alunos olhavam estranho. O diretor sugeriu licença temporária para evitar problemas. João perdeu noites de sono, pesando o custo para a carreira contra o direito de estar com Miguel. Uma noite ligou para os pais, que pediram calma: não queremos ver o teu nome nos jornais. A pressão familiar de ambos os lados era esmagadora. João caminhou sozinho pelo Parque Eduardo VII, pensando no despertar que aquele conflito trazia. Ele sempre evitou confrontos, agora enfrentava o mundo. A condição de Miguel piorou, segundo rumores que Ana conseguiu no hospital. João decidiu arriscar mais, reuniu mais testemunhas, ex-colegas de faculdade de Miguel, que confirmaram o casal. Mas a traição de Pedro doeu fundo, talvez por medo do pai ou por preconceito próprio. Em reunião com Sofia, planejou a ação principal, pedindo não só visita mas mudança nas regras internas do hospital para incluir parceiros de facto com prova rápida de coabitação. O juiz marcou a audiência principal para 2 semanas depois. João voltou ao hospital, uma vez mais barrado, agora com jornalistas do lado de fora tirando fotos discretas. Ele sentiu o peso da exposição, mas também a força de lutar por algo justo. À noite em casa ele olhou fotos antigas, rindo com Miguel em férias no Algarve, e prometeu aguentar. O conflito interno crescia: amor versus lealdade familiar, sociedade versus indivíduo. Mas cada decisão o tornava mais consciente do preço da autenticidade. A tensão subia como onda antes da tempestade no tribunal. O dia da audiência principal chegou. O tribunal lotado com jornalistas, ativistas e familiares. João vestiu camisa branca simples, sentou ao lado de Sofia, suor frio nas mãos. A família de Miguel ocupou a outra mesa, rostos fechados. O juiz, uma mulher de 50 anos conhecida por casos de direitos humanos, abriu a sessão.
Sofia apresentou evidências irrefutáveis 6 anos de vida em comum, testemunhos emocionais de amigos que descreveram o casal como família verdadeira. João testemunhou novamente voz embargada, contando o medo constante de rejeição, a culpa pela discussão pré-acidente, o amor que transcendia papéis. A família contra-argumentou com valores tradicionais. O pai de Miguel disse em voz alta que aquilo destruía a família. O irmão Pedro repetiu a mentira, mas Sofia desmontou com contradições. A tensão no ar era palpável. João sentiu o peito apertar quando o advogado do hospital defendeu regras internas como proteção. O juiz fez perguntas duras sobre discriminação e igualdade. Durante o intervalo, João saiu para o corredor e encontrou a irmã de Miguel chorando. Ela confessou em voz baixa que Pedro mentiu por pressão do pai. Aquela pequena traição revertida deu força a João. De volta à sala, o clímax veio com o depoimento final de Sofia, pedindo não só visita imediata mas ordem judicial para o hospital rever as regras internas, reconhecendo parceiros significativos em uniões de facto com prova documental rápida. O juiz ouviu tudo em silêncio, o ar pesado de emoção. João saiu do tribunal exausto mas orgulhoso. O preço pago: perda temporária de paz familiar, quase emprego, mas ganho de clareza interna. Horas depois recebeu ligação de Ana. Miguel estabilizara ligeiramente, mas ainda em coma. A espera continuou, mas a luta judicial aproximava o fim. João refletiu sobre escolhas erradas e certas. O confronto trouxe dor, mas também verdade. A sociedade observava o caso como símbolo de progresso ou de excesso, dependendo do lado. A decisão saiu 2 semanas depois. O juiz leu em voz clara, reconhecendo a união de facto de João e Miguel, ordenando visita imediata e determinando que todos os hospitais públicos de Portugal atualizassem regras internas em 30 dias para incluir parceiros em uniões estáveis com verificação rápida, evitando discriminação. A sala explodiu em murmúrios. A família de Miguel saiu em silêncio. O pai baixou a cabeça pela primeira vez. João correu para o hospital, agora com ordem judicial nas mãos. O segurança abriu a porta sem palavra. Ao ver Miguel na cama, tubos e monitores, João segurou a mão dele e chorou baixinho. Horas depois, Miguel abriu os olhos pela primeira vez, reconheceu João e apertou a mão, fraco mas vivo. O reencontro foi silencioso, cheio de lágrimas e promessas mudas. A família de Miguel visitou depois, e houve conversa tensa mas honesta. Dona Teresa admitiu o erro parcial. João perdeu o emprego temporário, mas ganhou oferta em outra escola mais aberta. A amizade com Ana fortaleceu e ele aprendeu o valor de escolhas difíceis. O caso mudou não só o hospital, mas inspirou outros casais a formalizarem uniões. João e Miguel voltaram para casa em Alfama, devagar reconstruindo a vida com mais honestidade. O preço pago foi alto: relações familiares abaladas, reputação temporária, mas o despertar foi profundo. Amor exige coragem e verdade. No fim, João olhou para Miguel dormindo tranquilo e soube que valera a pena. Foi correto o juiz obrigar os hospitais a alterar as regras internas, priorizando o parceiro reconhecido sobre a vontade exclusiva da família biológica, ou isso interferiu demais nos direitos tradicionais da família?